No vídeo passado eu falei do porquê você não deve dividir o seu sacrifício da adoração com outras coisas. Nesse, eu vou tentar acessar as dúvidas sobre o que é adorar em espírito e em verdade. Oi, gente, eu espero que vocês estejam muito bem andando na presença de Deus. Você sabe que adora a Deus em espírito e em verdade quando seus interesses pessoais não o movem para isso. Somos frágeis, somos fracos e totalmente dependentes de Deus. Só que isso não abre espaço para nós acharmos que Deus nos deve alguma coisa ou ficar requerindo alguma coisa de Deus, colocando Deus contra a parede. A adoração é pelo amor, e o nosso amor para com Deus nos gera esse sentimento de nos sacrificarmos, de carregarmos a nossa cruz para obedecê-lo. Só que esse nível de submissão só é possível se o Espírito Santo gerar esse amor em você. E como que o Espírito Santo vai fazer isso em você? Simplesmente fazendo você conhecer a Deus. Só conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, não tem como você não amá-lo. Porque ele vai te amar de tal forma que o amor dele para com você vai te constranger a tal ponto de você querer mudar e se sacrificar por ele, sem interesse próprio, porque no amor não há interesse próprio, não há ganância. Em 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Paulo nos diz que ele dá o próprio amor como um presente. Jesus é o maior exemplo disso, de amar ao Pai, ao ponto de dedicar toda a sua vida a Ele, em obedecer às ordens do Pai, em carregar a sua cruz, em ter um genuíno amor, porque o que movia Jesus, a cruz em si, era o amor para com nós e para com Deus. Primeiro para com Deus, pela obediência, mas também para com nós. E só foi gerado esse amor de Jesus porque Jesus conhecia o Pai, conhecia Deus, que é o próprio amor. Jesus mesmo diz que Deus procura adoradores que o adorem em verdade e em espírito. E quando você para olhar essa frase, você pensa, nossa, vai exigir muito de mim, eu não consigo amar a Deus dessa forma. E tem que haver essa sinceridade interior, mas também tem que haver uma busca, um alinhamento pela sua visão para com a realidade de quem Deus é. E só assim, quando você buscar a entender quem de fato Deus é, você vai meio que se livrar, você vai ser descartado desses interesses pessoais, porque você conhecendo o próprio amor e sabendo o quanto ele te ama, você consequentemente, automaticamente isso, gente, você vai querer se sacrificar por ele. Os seus interesses pessoais não vai o atrapalhar em você querer fazer a vontade de Deus, não vai. E é assim que você entende se você está adorando a Deus de forma sincera ou não. Porque se sua adoração ela é movida sem interesse próprio, você está no caminho certo. Não dá pra gente adorar a Deus cheio de nós mesmos. É preciso que a gente se diminua para que ele cresça. E ele crescendo no nosso interior, ele vai crescer a vontade de nós fazermos, de nós adorarmos a ele. Porque se as nossas necessidades, se os nossos desejos ainda forem maior do que Deus em nós, isso vai tomar o espaço da nossa adoração. Isso vai atrapalhar a nossa adoração sincera. É preciso que você se alimente constantemente, busque interiormente engrandecer a Deus para fazer com que Ele faça você se mover por puro amor e sacrifício a Ele. Deu pra entender? É sempre bom você alinhar o seu conhecimento, o seu entendimento para com Deus por meio da palavra, por meio de testemunhos, para você conhecê-lo, conhecer a essência dele e o adorá-lo. Às vezes Deus pede para você buscá-lo, para você ter intimidade com ele, para você saber que ele te ama e para você conhecer esse amor que ele tem para você, para que a sua adoração volte a ser sincera para com o dele. Para com ele. Então, conclusão, a gente só consegue amar a Deus porque o Espírito Santo nos convence que ele nos ama profundamente. Foi como João diz, ele nos amou primeiro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você só começa a ver e conhecer quem Deus é por meio das coisas que ele faz. E você o adora por essas coisas. Você louva, você tem gratidão. Mas isso é louvor, isso é gratidão. Amor em si é você amá-lo por quem ele é, não pelas coisas que ele pode fazer. Entende? Deus ele não é egoísta de simplesmente pedir para você com que você ame ele, ponto. Não, ele te capacita a amá-lo pedindo com que você conheça ele, para que você saiba quanto ele te ama. Tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui na descrição,
que também pega um pouco sobre isso, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, que chama Ambição pela Eternidade. Bom, muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu espero que esse vídeo clareie um pouco e te ajude a conhecer a Deus, se sentir amado e entregar uma adoração sincera, uma adoração em espírito e em verdade para Ele, para que a adoração, o peso da cruz, não seja um fardo, mas seja algo que você faça isso de puro coração para Ele, tá bom? Se você precisar de algum esclarecimento desse vídeo, pode me mandar mensagem no Instagram. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.